Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que você pode fazer para não ficar refém do mundo corporativo. Eu trabalhei por mais de 20 anos no mundo corporativo e eu amava trabalhar no mundo corporativo, de verdade. Para mim, foi um momento da minha vida em que eu aprendi demais. Aprendi várias coisas que eu uso hoje com os meus clientes. Então, assim, para mim, o momento do corporativo foi muito importante. Só que, o que eu percebo? Eu já tive alguns clientes, em específico, um caso de um cliente que trabalhava no mundo corporativo e quando ele me procurou pra gente fazer o processo, ele fez: putz, Karina, acho que eu já tô velho, não tô entendendo o que vai acontecer, se eles vão me mandar embora, o que vai acontecer e eu não sei o que fazer da minha vida. É nesse caso que eu quero te falar hoje. Por quê? Porque tem muita gente que tá no mundo corporativo e simplesmente não olha à sua volta. Parece que o mundo que existe é só aquele. E por que eu tô falando isso? Porque eu por muito tempo vivi desse jeito. Gente, eu jurava que a minha vida ia acabar trabalhando no mundo corporativo. Eu nunca me imaginei fazendo alguma coisa diferente. De verdade. Enquanto eu tava lá, minha vida era boa, eu ganhava bem, tirava férias, podia passear, tinha dinheiro pra fazer o que eu queria, trocava de carro todo ano. A minha vida não era ruim. Então, pra mim, aquela vida era a vida que eu ia levar até o final da minha vida. Eu simplesmente não enxergava que poderiam existir outras coisas para fazer. Se você ainda tá no mundo corporativo, eu só quero que você enxergue que existem mais coisas para fazer na vida. O mundo corporativo é bom? Eu acho ótimo. Você tem prós e contras como tudo nessa vida. Então, assim, dependendo do momento que você tá vivendo da sua vida, pode ser que o melhor para você hoje ainda seja o mundo corporativo e tá tudo bem. Eu só quero que você enxergue que existem outras possibilidades para se fazer na vida. Pelo menos hoje, eu tenho certeza que você vai começar a pensar e olhar à sua volta o que mais dá para fazer. Eu acredito, todo mundo fala, eu escuto muita gente falando, né? Vários livros, você faz mais dinheiro quando você é empresário, empreendedor, porque é só assim que você consegue fazer dinheiro. Gente, para mim, tudo depende. Você faz mais dinheiro? Sim. Só que o trabalho é diferente. Será que o seu perfil aí é um perfil de ser empreendedor? Não sei, porque eu posso dizer que no começo eu penei. A vida é muito diferente quando você abre a sua empresa. Quando você começa a ter uma empresa, você precisa olhar para outras coisas que eu não precisava olhar quando eu estava no corporativo. Hoje eu até avalio e falo que era mais fácil quando eu estava no mundo corporativo. Eu achava que eu trabalhava muito, mas hoje eu acho que eu trabalho bem mais e as preocupações são diferentes. O que você precisa olhar é diferente. Esse cliente que eu contei, que ele me contratou lá atrás porque ele falou: Cá, se eu for mandado embora, gente, não tenho a mínima ideia do que eu faço. Então eu quero que hoje, se você tá aqui e não tem a mínima ideia do que você pode fazer diferente do que você faz hoje, eu quero que minimamente você pegue papel e caneta aí e escreva coisas que você gosta de fazer. Por quê? Pra gente pensar em fazer alguma coisa diferente do que a gente faz, a gente precisa saber o que nos deixa feliz. E tem muita gente que fala assim: ai, Cá, mas o que eu faria com muito prazer não dá dinheiro. Eu tenho que te dizer, qualquer coisa que você decida fazer pode trazer dinheiro pra você. Você tem que saber como fazer, você tem que se planejar, tem algumas coisas pra você olhar, mas tudo que você gosta de fazer pode sim te trazer dinheiro. Eu conheci um cara que ele fazia teatro e ele era um artista e ele não tava fazendo dinheiro. E ele tava achando que, é porque eu escolhi ser um artista. Ele trabalhava, acho, como palhaço. E ele falava: não, porque eu não tô fazendo dinheiro, não sei o quê. E de repente ele mudou. E não é de repente, quando eu falo de repente, é porque a mudança foi muito rápida, muito mais rápida do que todo o tempo que ele vinha trabalhando isso. E aí ele mudou algumas coisas na cabeça dele e ele começou a fazer shows fora do Brasil. E hoje ele tá super bem, fazendo apresentações pelo mundo e ganhando muito bem, fazendo o que ele ama fazer. Então eu acredito de verdade que a gente precisa parar um tempo para pensar no que a gente gosta de fazer. Você sabe qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? O que te faz feliz? O que você faz e esquece do tempo quando tá fazendo? Dedica um tempinho para fazer isso. Coloca aí no papel. E eu, a primeira vez que eu fui escrever isso, eu comecei a olhar para trás das coisas que eu gostava de fazer e eu percebi que em muitas épocas da minha vida eu ensinava as pessoas e eu amava fazer isso. Eu ajudava muito, eu adorava ajudar as pessoas. Só que eu tinha esquecido
esquecido disso. E pra mim, quando eu tava no mundo corporativo, parecia que eu não ajudava as pessoas. Mas de alguma forma eu ensinava sim e ajudava sim, porque eu tinha equipes. E eu precisava treinar essas equipes. E o que você faz quando você treina alguém? Você ensina. Então, olha só que incrível quando a gente para pra olhar para as coisas que a gente gosta de fazer. A gente consegue achar coisas diferentes do que a gente faz e que a gente pode fazer com muito mais prazer. Hoje, quando eu coloco na balança, né, a minha vida quando eu tava no corporativo e agora, hoje eu já tô ganhando praticamente a mesma coisa que eu ganhava, às vezes um pouco mais até, mas demorou, não foi uma coisa rápida, não foi no primeiro, segundo mês que isso aconteceu. Hoje eu já voltei ao patamar de ganhos que eu tinha lá, então eu tô mega feliz com isso. E detalhe, a minha vida tá muito mais legal hoje. Hoje, por um acaso, uma reunião foi desmarcada de manhã, eu falei, tem um horáriozinho livre, vou caminhar na praia. E aí eu voltei, porque eu tinha que fazer minha live, eu até pensei em fazer da praia, mas minha bateria tava acabando, eu falei, vou ter que voltar pra casa. Não vai dar. Aprendizados, porque da próxima vez eu vou levar o meu carregador e eu posso fazer a live lá da praia. Por quê? Porque pra conversar com vocês, não importa onde eu estou, eu posso estar em qualquer lugar pra fazer a live. Vocês conseguem enxergar que ficar preso no mundo corporativo, ficar preso em algum trabalho que você tá, não tô falando que tá trabalhando pra alguém é ruim, não. Eu não acho isso, então eu não ia te falar isso. Eu acho bem legal, eu gostava muito de estar no mundo corporativo, mas eu acho que todos nós precisamos pensar no que a gente gosta de fazer, no que a gente pode fazer se a gente for mandado embora. Porque muitas vezes, gente, tem gente que tá no mundo corporativo e acha que não vai ser mandado embora nunca, porque isso aqui é segurança. Quem disse, gente? A qualquer momento você pode ser demitido. E se você for demitido, você precisa estar preparado, pelo menos para enxergar o que você pode fazer. Ah, não, eu quero realmente procurar um outro emprego, um outro trabalho, eu vou trabalhar para outra pessoa. Ou, não, eu vou me dedicar ao meu negócio. Eu tô trabalhando para isso, para fazer o meu negócio dar certo. Você precisa pelo menos estar preparado. É isso que eu quero que você enxergue. Quando eu falo de estar refém, no sentido de você saber o que você pode, o que você é capaz de fazer fora desse mundo que você vive hoje. Por quê? Porque eu vejo muita gente, e eu via muito mais quando eu tava dentro do corporativo, pessoas que eram demitidas e perdiam o chão, não sabiam o que fazer. Gente, isso é muito sério. A pessoa que acha que a vida dela é só aquilo ali. E desculpa, mas a vida é muito maior do que isso. O trabalho, igual eu falo pra vocês, e eu sempre falo pros empresários que o trabalho é só uma parte da nossa vida. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar que o nosso trabalho não é a nossa vida inteira. Ah, Karina, mas é ele que traz meu sustento, é ele que traz dinheiro, tá bom, mas ele não é a sua vida inteira. Tem outras coisas importantes para que a sua vida seja legal, sua vida seja gostosa, sua vida seja leve, com resultado. Mas a vida precisa ser gostosa, porque se não for, gente, a gente desiste, a gente cansa. Quando você faz uma coisa por um tempo que é chato, tudo bem, e várias coisas a gente faz que é chato na vida. Mas se você fica sempre fazendo uma coisa chata que você não gosta, isso cansa. E por que eu trouxe o corporativo hoje? Porque eu falei com muitas pessoas que ainda estão no corporativo e ficam em dúvida. Karina, mas eu não sei. Será que eu vou começar a estudar para ser mentor de negócios? E será que isso vai dar em alguma coisa? Gente, faz um teste. Eu trabalhei ao longo de mais ou menos 4 anos em 2 carreiras. Eu trabalhava no banco, trabalhava em seguradoras e à noite eu atendia meus clientes. E eu fui testando e fui atendendo. E aí o que eu vi? Que eu gostava muito mais da minha parte da noite do que da minha parte do dia. E não é que eu não gostava do que eu fazia ao longo do dia. E hoje eu percebo que assim, eu já estava bem estressada no mundo corporativo, mas eu não percebia isso. Eu era uma pessoa que eu tinha dores de cabeça homéricas, dores de estômago homéricas, e depois que eu saí do corporativo, a minha vida mudou. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tá super bem, mas a gente não para olhar de verdade o que a gente tá vivendo, qual é a pressão que a gente tá se colocando. Se você já parou para pensar o que você pode fazer se você não estiver naquele lugar, isso já te ajuda muito. Então, quando eu falo para você não ser refém, eu quero que você abra os horizontes para fazer coisas diferentes. E eu acredito, de verdade, que todos nós temos muita coisa boa para oferecer. Muitas vezes, a gente só não sabe o que a gente pode oferecer. E sabe por quê? Porque o que a gente faz muito bem, nem a gente sabe que a gente faz muito bem. O que a gente faz muito bem, para a gente é muito fácil fazer. Então a gente cai na armadilha de porque é fácil para mim. É óbvio que todo mundo sabe fazer. Não! Hoje de manhã eu tava com uma mentorada minha individual e ela tava me falando, mas Karina, é muito ridículo as coisas que eu faço. Eu falei, ah é? E me conta aí, o que eles estão falando do seu trabalho? Para você é ridículo, mas o que eles estão falando do seu trabalho? Nossa, eles ficam encantados, eles falam como você organiza as coisas, como você acerta
acerta isso, como tá dando mais resultado. Olha a diferença. Para essa minha mentorada, hoje ela tava desolada porque ela falou, eu não tô ajudando ninguém, eu não tô fazendo nada. E aí a gente foi resgatando tudo que ela vem fazendo e sabe o que estava acontecendo? Como ela faz de uma forma muito fácil, ela tava achando que ela não estava ajudando os clientes dela. Só que aí, eu sempre falo para os meus mentorados, né? No final de toda a sessão, você vai perguntar para o seu cliente por que valeu a pena. Porque quem tem que dizer para você se tá valendo a pena ou não é o seu cliente. Quem tem que saber se a gente tá ajudando ou não é a pessoa que a gente tá ajudando. Porque pra gente, quando a gente faz algo que já tá ali no nosso dia a dia, isso é muito fácil, muito tranquilo, muito óbvio. Só que o óbvio não existe. O óbvio é óbvio só pra você. Para as outras pessoas, o seu óbvio pode ser essencial. Você já parou pra pensar nisso? E aí, se você tiver alguém que você conhece, que tá no mundo corporativo e que tem que assistir essa live, encaminha pra essa pessoa, pra ela ouvir um pouquinho e poder pensar um pouco fora da caixa. Porque eu, de verdade, gente, eu amo o mundo corporativo. Eu acho demais. Eu acho que a gente aprende muito. Então tem um monte de coisa que as pessoas falam que eu falo, gente, eu já vivi tudo isso. Eu já fiz um monte de coisa. Só que lá na época, quando eu tava lá, eu achava que aquilo era simples. Que todo mundo fazia aquilo. Só que não. Aquilo era simples porque eu estava envolvida naquilo. Porque eu estava aprendendo tudo aquilo. Mas não é uma coisa simples. Eu consegui, hoje eu tenho a minha empresa, eu faço várias coisas, faço palestras, atendo empresário empreendedor, ensino as pessoas a fazerem o que eu faço um monte de coisa hoje. Mas não foi sempre assim. Então eu demorei para pensar o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer. Uso tudo o que eu aprendi, tudo que eu vivi enquanto eu tava lá no mundo corporativo. Toda a minha experiência que eu trouxe me ajuda a ajudar os empresários. Isso fica muito mais fácil com a bagagem que eu tenho. Faço terapia, já fiz várias terapias diferentes. Tudo isso para me conhecer. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue enxergar o que dá pra gente fazer fora do trabalho convencional. E eu costumo dizer que o autoconhecimento é algo que não tem volta. Quando você começa a se conhecer, você vai se aprofundando, você vai olhando, e tanto é que de vez em quando eu brinco, caramba, parece que quanto mais eu me conheço, mais coisa eu não conheço. Então a gente começa a se entender, ver o que a gente gosta. Por exemplo, hoje eu convivo com várias pessoas que querem ir para o empreendedorismo, mas que é muito doloroso, que é muito difícil. Por quê? Porque é diferente. Ser empreendedor não é uma coisa tranquila, é diferente. Ser empreendedor, você precisa você precisa fazer um monte de coisa no começo, você não vai ter equipe no começo, normalmente as pessoas começam sozinhos. Eu, por exemplo, eu já estava num patamar no corporativo que eu tinha equipe, então eu estava acostumada a ter pessoas fazendo coisas para mim. Quando eu fui virar a chave, eu me vi tipo, e agora, ferrou, eu não tenho mais ninguém fazendo nada pra mim. Eu que tenho que fazer tudo. Caraca, não gosto de fazer isso, não quero fazer isso. Eu comecei a ter umas neuras. Por quê? Porque eu não tinha ninguém pra me ajudar. E eu tava acostumada, lá no mundo corporativo, a ter gente sempre me ajudando. Eu pedia pras pessoas fazerem as coisas. Faz isso pra mim, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim. E era muito mais tranquilo. Quando eu fui pra minha empresa, era eu comigo mesma. E eu comecei a falar, isso é chato pra caramba. Não quero fazer isso. Só que aí eu vi que quando eu não fazia algumas coisas, o meu negócio não andava. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso começar a achar ajuda, eu preciso ver como que eu vou fazer para poder viabilizar tudo isso acontecer. E de verdade, hoje, posso dizer que tô muito, muito mais feliz com o trabalho que eu tenho. Tô muito contente de onde eu tô morando. Eu tô amando morar no Rio de Janeiro, de verdade. Uma visão, assim, totalmente diferente de vida. É uma qualidade de vida muito diferente da que eu tinha em São Paulo. E eu vivia bem, mas eu vivia diferente. É só isso, sabe? E eu tô curtindo muito. Então eu quero deixar essa mensagem para você hoje que tá aqui comigo, de será que você tem olhado pro lado para pensar o que dá para você fazer de diferente do que você faz hoje? E não tô falando para você pedir as contas, sair de onde você tá, não é isso não. Eu só quero que você pense o que você pode fazer de diferente. Porque quando a gente fica preso num único lugar, gente, a gente se limita. Então é sempre legal a gente pensar, putz, hoje eu tenho isso, mas o que eu posso fazer de diferente? Eu também posso fazer isso. E de verdade, gente, hoje em dia, eu vejo muita gente que faz muita coisa legal e que poderia ensinar o que faz, que é o que eu comecei a fazer e nunca parou pra pensar nisso. E foi a minha mentora que falou isso pra mim e eu amo de paixão, ela me fez crescer assim muito, muito, muito mais rápido do que sozinha, não tenho dúvida. E ela que fez a provocação de por que você não ensina o que você faz? Eu fiz, eu? Ensinar o que eu faço? Como assim?
Quem vai querer aprender isso? E aí eu comecei a enxergar que sim, tinham muitas pessoas que queriam atender empresários e empreendedores, não tinham a mínima ideia de como fazer isso e principalmente não tinham confiança nelas mesmas para fazer isso. E é isso que eu trago hoje para minha mentoria e eu vejo que as meninas estão tendo muito resultado. E por que eu falo meninas? Porque a maioria das minhas mentoradas são mulheres. Eu tive pouquíssimos homens nas turmas, que também são muito feras, mas eu acabo na palavra falando as meninas, porque tem muito mais mulher na minha mentoria. E sim, elas têm muito resultado para elas e para os clientes delas. Por quê? Porque quanto mais cliente você deixa feliz, mais resultado você tem para você. Mais dinheirinho entra na sua empresa. E de verdade, gente, a gente precisa ter uma empresa para ter resultado sim, mas tem que ser leve, tem que ser gostoso. E isso é o jeito que eu penso. Pode ser que você não pense desse jeito, mas eu penso que a gente precisa ter uma vida com resultado, mas que seja leve. Porque se a vida começar a ser muito pesada, eu, Karina, me canso. Eu falo, tipo, não quero mais. Quero fazer coisa diferente, porque isso não tá legal. Então eu vim aprendendo isso com o autoconhecimento, de que se não for leve eu desisto de fazer. Então hoje eu procuro tornar tudo que eu faço mais leve. E eu tenho, graças a Deus, amigos que me trazem pra terra quando eu começo a fugir disso. Quando eu começo a ficar muito estressada, tipo, ficar meio louca, eu tenho vários amigos que me falam, ó, você tá fugindo, você disse que a vida tem que ser leve. Não tá leve aí não. Tá um peso aí em você que eu não tô sabendo de onde ele vem. Então eu quero que você que tá aqui comigo hoje enxergue pelo menos o que você pode fazer de diferente do que você faz hoje. Qual é a oportunidade que você tem de fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque quando a gente tem mais possibilidades, a gente fica menos preso, menos desesperado, menos angustiado, menos nervoso. Porque a gente sabe que a gente pode fazer muito mais coisas. Fechado? Mega, mega obrigada por vocês que estiveram aqui. E se você sair daqui pensando no que você pode fazer de diferente, já valeu a pena pra mim. Porque eu quero que mais pessoas não fiquem presas onde elas estão e achando que o mundo é só aquilo ali. Tá bom? Obrigada, um beijo e a gente se fala.